A Bíblia diz, presta atenção, que Deus está edificando uma construção na terra. Deus está movendo algo sobre a terra, querido, fazendo um trabalho. Presta atenção, assim como a CBF está realizando um trabalho e diz que tem probabilidades de a Copa voltar a ser no Brasil. Não sei se você está escutando as manchetes aí. Talvez a Copa pode ser no Brasil de novo. Há uma probabilidade, pequena, mas há uma probabilidade. Acho muito difícil. Agora você sabe que a edificação da CBF é algo passageiro, mas a edificação, a construção do reino de Deus é algo que vai durar eternamente, querido. A edificação da igreja está acima da CBF. Qualquer projeto se torna muito pequeno se comparar com os projetos de Deus, querido. Presta atenção, nós estamos na cidade de São Paulo, é o polo econômico do Brasil, a quinta economia do mundo, fala para o seu irmão, você está desempregado, você precisa pensar mais, porque em São Paulo, querido, está na quinta economia do mundo, nós estamos próximo do ABC, que é o polo industrial de São Paulo, mas acredite que eu vou te falar, querido, mas mesmo assim, existem empresas contratando e falta funcionário qualificado no mercado. Qualificado falta. Mas acredite que eu vou te falar, tem muitas empresas modelos. Eu estava vendo uma reportagem sobre a Google. Como que é escritório? Empresas, estava vendo uma pesquisa sobre o Vale do Silício nos Estados Unidos. As grandes empresas do mundo estão lá. A maioria das startups, eles contratam aqueles caras que criam startups. Startups são pequenas ideias e negócios que solucionam, que viram grandes negócios. Está lá no Vale do Silício, então a Google está lá. Então, pessoas do mundo todo querem trabalhar lá. São empresas modelos onde as pessoas querem trabalhar. Eu estava vendo uma reportagem sobre a Google. As pessoas querem tanto trabalhar na Google que eles fazem todo um modelo para o ambiente de trabalho ser prazeroso e atrativo, que as pessoas trabalham 14, 16, 18 horas na empresa e não querem ir para casa. De tanto prazer que elas têm em trabalhar nessas empresas, depois isso implica em muitos danos, mas não é o assunto. Então esses lugares são fantásticos para trabalhar. Agora presta atenção, há um lugar para trabalharmos que o projeto é muito mais importante, muito melhor que a Google, muito melhor que ser técnico do Neymar, muito melhor, cujas ideias podem surtir resultados que vão pendurar por um tempo sem fim, que os projetos praticados inspiram muito mais do que fazer um carro, voar. E eu vou dizer para você, sabe qual que é esse lugar? Esse lugar é a igreja de Jesus Cristo, amém, queridos? É o único empreendimento que vai além desse tempo, é o único empreendimento que vai além do tempo que nós estamos vivendo hoje. Abra sua Bíblia, querido, em 1 Carta aos Coríntios. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 9, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. A Bíblia está dizendo que Deus tem uma construção na terra. Deus está construindo algo, filho. Deus está construindo a sua casa aqui na terra. Deus está escolhendo seus representantes para trabalhar lado a lado com Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós somos cooperadores. Nós fazemos parte da edificação de Deus, somos parte dela, trabalhamos nela. Fazer parte dela é garantia de vivermos uma vida relevante. Você sabe que está acontecendo um fenômeno nessa geração. As pessoas que querem fazer algo são pessoas que não trabalham por dinheiro. Você sabia disso? Há uma pesquisa hoje. Pessoas querem estar envolvidas de algo relevante, que tem um propósito, onde podem contribuir com a humanidade. Você sabia disso? Existe hoje uma tendência onde pessoas, essa geração de tem 20, 25 anos, eles não querem trabalhar de CLT.
As pessoas querem estar engajadas em algo que vai ficar, que você pode contribuir, que você pode mudar a vida das pessoas. Existe hoje uma tendência no mercado dessa maneira. E vou falar para você, nós temos parte nisso, querido. Presta atenção, tudo que Deus te deu, sabedoria, recurso, ideias, foi com o fim de você ser cada vez mais eficaz e útil para a edificação da igreja. Pastor, então Deus está me contratando para ser integral? Você é integral. Você é integral. Integral como? Você é um crente integral. Aonde você vai, você é um representante de Deus. Amém, queridos? Amém? Nós precisamos tirar aquela cabeça de quem trabalha para Deus é só pastor, é só o missionário fulano, é só o apóstolo, o bispo, sei lá, a apostila. Todo mundo. Paulo fala para Timóteo que o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas desta vida. Pelo contrário, ele vive para satisfazer aquele que o arregimentou. Quem que é o soldado de Cristo? É todo aquele que nasceu de novo. Pastor, então aonde eu vou, eu sou um trabalhador? Você pode ser um professor, você pode ser um engenheiro, você pode ser um advogado, você pode ser um médico, você pode ser um pastor. Amém? Você está trabalhando para Deus de maneira integral. Existia um paradoxo antes, que tinha sua vida de crente e sua vida secular. Isso é ridículo, não tem esse negócio. Eu sou um cristão, representante de Deus, aonde o Senhor me colocar. Aonde o Senhor me colocar, querida? Então presta atenção, Deus está contratando. Tudo que Deus te deu, querido, sabedoria, fala para o seu irmão, sabedoria, recursos, ideia, foi com o fim de você ser cada vez mais eficaz para a expansão da igreja. Expansão da igreja, querido. A questão presta atenção, tem empresas que pagam muito bem, 100 mil reais, dão cartão free, pagam muito bem seus funcionários, pagam jantares, pagam prêmios, querido. A questão é, por que a empresa oferece tudo isso para o funcionário? Pergunta para o seu irmão, por quê? Sabe por que a empresa faz tudo isso? Para aumentar a satisfação do funcionário em relação à empresa. Sabe por que Deus te deu o que você tem? Família, carro, ideias, habilidades, empresa, intelecto, conhecimento, marido, esposa. Sabe para quê? Para você poder contemplar essas coisas e te dizer, eu não recebi essas coisas em vão, há um propósito para tudo isso, há um propósito para a minha vida. Eu creio, irmãos, tudo que Deus me deu é para a edificação da igreja. Tudo que Deus me deu, tudo que Deus tem me dado, luz, entendimento, sabedoria, é para a edificação da igreja. Eu entendo que é para a edificação da igreja, querido. Presta atenção, Deus, tudo que Ele te deu, tudo que você recebeu, tudo que Deus pode ainda te dar e vai te colocar, é para uma finalidade: estabelecer o reino de Deus. Não importa onde você está, você pode estabelecer o reino de Deus no lugar que você foi plantado. Você pode, acredite, o mundo está em trevas, está debaixo de perversidade, de escuridão. Você pode se posicionar, você pode ser um cidadão de Deus. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, verso 33. A Bíblia fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, querido. Presta atenção, não crer que o que temos foi dado com propósito. É a mesma coisa que você ter um carro de 100 mil para trabalho e continuar indo de trem, pegar a linha vermelha aqui na Zona Leste. Ter um cartão de crédito sem limites para utilizar no jantar e levar os clientes de sua empresa para comer lanche, para sair com a sua esposa e não usar. Isso faz sentido? Sim ou não? Não faz sentido. Agora, quando utilizamos o que temos, ou seja, o que Deus nos deu, com o fim correto, querido, com a forma correta, com a responsabilidade correta, é ser digno de confiança e termos cada vez mais. Se você utiliza aquilo que Deus te deu com o fim correto,
Deus vai te dar mais. Deus vai te dar cada vez mais. Cada vez mais. Uma das razões, eu tenho certeza, uma das razões porque falta prosperidade ainda para os filhos de Deus é porque não estão usando com o fim correto. Um fim correto. Agora, lá em Mateus capítulo 9, verso 37, a Bíblia diz assim, Mateus capítulo 9, verso 37. Pastor, mas tudo isso de benefício Deus dá, e mesmo assim faltam. Por que as pessoas não se envolvem? Por que as pessoas não querem se envolver? Por quê? Lá em Mateus capítulo 9, verso 37 fala, e então se dirigiu aos seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nesse texto, querido, Jesus está declarando a grandeza desta obra. Ele está dizendo que a seara é grande. O que é a seara? A plantação é grande, a obra é grande. Mas ele denuncia apenas uma coisa: ainda que tudo isso é grandioso, falta pessoas para ajudar na colheita. Foi Jesus quem disse, Novo Testamento quem disse. Como pode algo tão nobre não ter pessoas para fazer? Se o Bill Gates, ou Mark Zuckerberg, dono do Facebook, fosse contratar, sem experiência, para ganhar 20 mil reais por mês, quantos aqui se candidariam? Para trabalhar em casa, sim ou não? Sim ou não? Você acha que as vagas esgotariam rapidamente, Vinícius? Rapidamente. Mas Jesus disse que tem algo maior que qualquer coisa dessa terra. Mas ele diz que tem vagas, há vagas ainda. E diz ao contrário, tem muito trabalho e pouco trabalhador. Foi Jesus que disse. Jesus disse. Os irmãos creem que a Bíblia é verdade? Amém, querido? Agora, como isso? Como pode ter tanta coisa boa para fazer e ter gente, querido, algo tão grandioso? Como pode algo tão nobre não ter pessoas para fazer? Como poderia, querido, o problema, resolver esse problema da edificação? Quantas coisas nós poderíamos fazer se tivéssemos tantos trabalhadores? Tantos trabalhadores. Agora, qual que é a pergunta? A pergunta é: por que as pessoas não querem se envolver? Pergunta para o seu irmão aí, por quê? Mas acredite, um dia todos nós estaremos diante de Jesus e daremos conta daquilo que nós recebemos de graça. Todos os nossos dons, todos os nossos talentos, todos os nossos recursos, toda a nossa sabedoria, porque tudo vem dele. Um dia nós voltaremos para casa. Sabe por quê, querido? Porque o crente, ele é um missionário nessa terra. Sabia, Daí, que você é um missionário aqui? Nós somos um missionário aqui, nós estamos de passagem. A Bíblia fala que nós somos concidadãos do céu. Mas fala que nós somos embaixadores do reino. O que é embaixador? Eu fui tirar o visto há 3 anos atrás do meu filho, fui junto com ele para ir para os Estados Unidos. E aí fomos lá na embaixada dos Estados Unidos. Rapaz, eles são americanos mesmo. Eles falam, eu não sou brasileiro. Aí ele reprovou o visto. E ele olhou para mim e falou assim, ó, você não está pronto para ser imigrante. Não acredito em você. Desse jeito. Você acredita? Eu fui falar, sabe o que ele fez? Fechou a janela. Eles definem, eles são cidadãos americanos, você não tem para quem recorrer, você não pode falar com o gerente, você não pode falar com o espelho, acabou. Tchau, vai embora e vai triste. Tinha pessoas do meu lado, que são várias cabines assim, várias cabines. Tinha pessoa do meu lado que tinha casado, comprado férias, pacote, o marido era aprovado e a esposa reprovado. Tinha gente com intercâmbio pago, reprovado. Tinha pais
que os filhos eram reprovados e o pai era aprovado, porque você não tira no mesmo lugar. Não, irmãos, uma coisa assim. Agora dizem que o Trump está facilitando lá, né? Não sei, vamos ver. Agora, eles são aqui embaixadores, eles são cidadãos americanos no Brasil, mas eles não têm nacionalidade brasileira. Tudo que você aprontar dentro da embaixada, você é julgado por leis americanas. O que nós somos aqui? Nós somos embaixadores. Nós estamos nessa terra aqui, presta atenção, nessa terra caída, cheia de pecado, cheia de miséria, cheia de injustiça, cheia de incredulidade. Mas nós não somos dessa terra. A nossa pátria é no céu, filho. Conta uma história que 2 missionários passaram a vida toda fazendo missões em outros países. Eles chegaram de navio, atracou no porto, e quando o navio chegou, tinha a bandinha, todo mundo cantando, aquela festa. Ele olhou para a esposa dele, você vê tudo isso aqui para nos receber. Então quando ele foi descendo, o pessoal nem ligou para ele, tinha um artista chegando. Aí ele ficou indignado, falou: Deus, servi meu país, fui ser missionário, ninguém para me receber, está recebendo esse artista. Aí ele contando, sabe o que ele disse? Porque Deus falou na hora com ele: sabe por que ninguém recebeu quando você chegou? Porque a sua pátria não é aqui. Mas haverá um dia que você vai voltar para casa, lá no céu, vai ter muitos para te receber, inclusive o Senhor. Nós estamos de passagem aqui, filho. A nossa pátria não é aqui. Não coloque a sua vida aqui. Não desperdice sua energia aqui. Não desperdice seu tempo aqui. Se envolva naquilo que é eterno. Quantos concordam comigo aí? Diga glória a Deus. Passa a mão no ombro da pessoa do seu irmão e fala assim: há vagas. Há vagas, filho. Lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha aqui que Paulo fala: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal. Essa palavra tribunal no original significa pódium. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo, o crente vai estar diante de Deus um dia, para receber o que? O galardão, segundo o bem ou o mal que nós fizemos, irmãos. Presta atenção. Eu quero escutar do Senhor naquele dia: servo bom e fiel. Quantos querem escutar isso aqui? Diga glória a Deus, querido. Mas, sem me deter mais a introdução, por que algumas pessoas não se envolvem na edificação, na obra, e não se alistam? Eu quero falar algumas coisas. Primeiro, porque alguns estão presos à acusação e não se sentem dignos de se envolver. Primeira coisa, muitas pessoas se sentem acusadas. Muitas pessoas se sentem que não são capazes. Muitas pessoas acham que não são dignos. Se há vaga em uma determinada área, por exemplo, e se você não tivesse formação nessa área, com certeza você não se candidataria, sim ou não? Você não tinha habilidades para isso. Em outra área seria a mesma coisa. Mas algumas pessoas não se envolvem na obra de Deus por se acharem desqualificadas. Uma das principais armas do diabo, acredita que eu vou te falar, é levar os cristãos a pensarem que eles não estão qualificados para fazer a obra. Essa é a pior mentira que o diabo plantou: que você não está pronto, que você não tem qualificação para isso. Acredita, não é Deus. Outro dia um jovenzinho chegou para mim e falou: pastor, sabe, chorando numa conferência dessas nossas que nós participamos: pastor, eu estou com uma dúvida, eu acho que Deus está me chamando para ser pastor. Eu faço falar para você: o diabo que não chamou você para ser pastor. Sim ou não? O diabo ia chamar você para ser cantor de funk, você tem alma. Irmão, você acha que o Deus vai chamar você para ser pastor? Deus ia chamar você para ser um prostituto. O diabo quer dizer.
Pastor, eu sou tímido, meu casamento é ruim, minha família é complicada, eu não sei orar, sou novo demais, sou velho demais, não sei falar. São inúmeras acusações que o diabo coloca na sua vida, querida. Agora presta atenção. Deus, Ele tinha um plano, um projeto claro quando enviou Jesus. Com isso, Deus, Ele tinha uma expectativa em Jesus. Deus tem uma expectativa em você. Fala para o seu irmão, Deus tem uma expectativa em você, querido. Há uma expectativa em Deus que você cumpra, para ser viva para cumprir aquilo que nasceu para cumprir. Há uma expectativa em Deus. Romanos fala o quê? Que a criação aguarda com expectativa as manifestações dos filhos de Deus. Há uma ardente expectativa. Irmão, mas às vezes eu acho que muitos irmãos acham que a Bíblia é mentira. Jesus, nas suas últimas palavras, todas as últimas palavras de Jesus, estava preocupado em você cumprir as expectativas. Ele deixou claras as expectativas dele. Irmãos, não tem uma razão de ser igreja se nós não formos luz. Não tem razão de sermos igreja. Não tem outra razão. Há uma expectativa. Então fala para o seu irmão assim, a vaga, você pode deixar o currículo hoje aqui. E detalhe, você está qualificado, porque Jesus te qualificou para isso. Você é justiça de Deus, em nome de Jesus, querido. Em Mateus capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 3, verso 16: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. No verso 17 diz, e eis uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Algumas pessoas estão acusadas por acharem que deveria ser mais na mão do Senhor, e não são, que deveria fazer algo melhor, ter mais tempo. Irmãos, eu descobri algo com Deus. Faça o seu melhor no tempo que você tiver, com o dinheiro que você tem e com o talento que Deus te deu. Amém? Amém? Fala para o seu irmão, faça o melhor com o tempo que você tiver, com o dinheiro que você tiver e com o talento que Deus tem. Tudo que você precisa, Deus já colocou na sua mão. Amém, queridos? O tempo que você tem. Pastor, eu não tenho tempo. Não, você não tem tempo então, porque você não tem tempo, tá bom, você não tem tempo. Deus fez o mundo com 24 horas, a terra com 24 horas, fez o dia com 24 horas e você não tem tempo. Então Deus tinha que fazer o dia com 48 horas. Dê o melhor tempo. Qual que é o melhor? Aquilo que você tem. Dê o melhor para Deus. Faça o melhor. O melhor para Deus. Então, no texto que lemos aqui, Deus diz que tem prazer no Filho. E o Filho não tinha feito nada. Jesus, Ele tem prazer em você, mesmo se você não faz nada. Amém? Vamos deixar claro algo aqui, mesmo se você não faça nada, Jesus tem prazer em você, porque Jesus quando batizou não tinha feito nada ainda, e Deus já tinha prazer nele, amém, queridos? Mas muitas vezes olhamos para nós mesmos, julgamos que Deus não tem prazer em nós, irmãos. Presta atenção, o que mais nós temos hoje é diferença espiritual. Sabe quando que nasce a indiferença espiritual? Quando achamos que Deus está nos olhando sem prazer. Deus tem prazer, filho. Deus tem prazer em nós. Sabe qual que é o problema desse evangelho errado que pregaram aí? Que não é o evangelho, que Deus é um Deus louco para te castigar, é um Deus louco para te amaldiçoar. Se você não der o dízimo, a doença, a febre do rato, o devorador, o migador, o cortador, o estirador, o estilingador, o fuzilador, tem até demônio que faz exército, o fuzilador, vai entrar na sua casa. Eu vou falar para você, estava orando um tempo atrás, sabe o que o Espírito Santo falou? Sabe por que tem tanto desviado no Brasil? Porque estão debaixo de acusação. Porque aquele que acha que Deus castiga e tem raiva dos filhos, não quer se relacionar. Você se relacionaria com alguém que não te ama? Que tem raiva, que tem ódio de você? Quanto mais trabalhar para ele.
Agora é muito bom, você quer fazer parceria, quem ama você? Estamos juntos, Deus, é nosso, sou cooperador, aleluia, estamos juntos, Deus. E aí Deus, você faz tudo, mas a obra é dele, o fardo é dele, é ele que carrega, tudo é dele. E detalhe, é ele que faz tudo, mas depois ainda você vai escutar servo bom e fiel, mas na verdade foi ele que fez. É um paradoxo, sim ou não? Então, primeira razão, querida, primeira razão que as pessoas não se envolvem é por acusação. Segundo, porque possuem medo. Fala para o seu irmão, medo. Segunda razão, medo. Irmãos, quando eu fui ser pastor, eu tinha medo também. Muitos medos. Hoje eu tenho medo, não. Na verdade, eu fico procurando coisa para me enfiar. Estou lá tentando agora, vamos lá abrir a igreja na Vila Formosa. Fico caçando assunto. Não tenho medo, por quê? Sabe o que eu descobri? Que eu descobri que a igreja é dele. É dele. Agora, o que diz lá? Que interessante, Mateus capítulo 4, abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 4, verso 1. A Bíblia diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Sempre o trabalho do diabo é fazer com que olhemos para nós mesmos o tempo todo e nos sintamos desqualificados. Presta atenção, para alguns, querido, fazer a obra é um tormento, porque eles se sentem desqualificados o tempo todo. Foi exatamente isso que o diabo fez com Jesus. Você é fraco, você está sozinho, está sem comida, você acha que é filho de Deus. O que o diabo fazendo com Jesus? Tentando Jesus, para pôr dúvida em Jesus, para pôr dúvida no caráter de Deus, porque o diabo fez isso com Adão e com Eva, fez com Jesus e faz com você e faz comigo. O que o diabo falou para Adão e para Eva? Adão e Eva chegou perto da árvore, não podia comer. O que o diabo falou? Come! Eva falou: não, se eu comer, Deus disse que certamente eu morrereis. Sabe o que o diabo falou para Eva? Pode comer, não vai morrer não. Ele coloca dúvida no caráter de Deus. Eva comeu, mas Eva não morreu. Pensa a cabeça de Eva. Ele não morreu, porque Deus falou que ia morrer. Então quando ele comeu, o que ela falou? Ela achou que ia ficar envenenada. Morreu. Ela não morreu. Por que ela não morreu? O que aconteceu? Adão e Eva foram fazer o quê? Se escondeu, sim ou não? Por que eles se esconderam? Porque se Deus falou que ia morrer, o que elas estavam esperando? Deus vir matar. Falei, agora eu estou dentro d'água, vou me esconder. Deus vai vir aqui com o capoice. Você está entendendo? Lê a Bíblia, você tem que ter uma mente bíblica. Por que eles se esconderam? Porque eles tinham medo de morrer. Agora, aí aconteceu algo mais interessante. Eles estão lá atrás da moita e Deus fala: Adão, onde estás? Filho, fala para você, não adianta correr de Deus. Tem crente que fica correndo de Deus. Deus fala: onde estás? Você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para trás, para frente, apronta, dá uma olhadinha na pornografia na internet, ninguém está vendo, apaga o histórico para sua mulher não ver. Mas você esquece de olhar para cima. E Deus fala: onde estás? Onde estás? Se apaga histórico, se apaga tudo, filho, mas Deus está te vendo. Onde está? Você olha para lá, olha para cá, mas esquece de olhar para cima. Adão se escondeu. Eu estou mudando a pregação, essa é outra pregação. Não, Deus é engraçado. Eu acho que tem gente que acha que, tem crente que acha que Deus é ranzinho. Nós vamos dar mais risada no céu. A Bíblia fala que na destra de Deus há abundância de alegria. O senso de humor de Deus e Jesus é demais. De onde está? Deus não sabia onde Adão estava. E Adão fala o quê? Aí a resposta de Adão mata a charada. Adão fala assim para Deus: Deus, tive nu e me escondi. Aí tive nu, mas o camarada não vivia peladão a vida toda. Teve nu, você teve nu a vida toda, filho. Quem falou para Adão que ele estava nu? O diabo falou. O diabo falou para Adão que ele estava nu, porque ele teve nu a vida toda.
Está conseguindo compreender? O diabo falou. E quando o diabo fala, a sua nudez você se esconde. O que tem impedido que os filhos de Deus vivam a plenitude é a acusação. Por isso que eu vim aqui de pastor domingo aqui, eu não estou aqui para te acusar, estou aqui para abençoar a tua vida. Que deixa para acusar, deixa que o diabo, quer dizer, a sua esposa te acusa. Eu não estou aqui para te acusar. Brincadeira, hein, irmã? Nós estamos aqui, sabe para quê? Nós estamos aqui para ser encorajados, edificados, querido, pelo amor de Deus. Amém, queridos? Então, possui medo. Por que Adão teve medo? Porque ele estava acusado. O medo é fruto de acusação, querido. É fruto de acusação. Acredite que eu vou te falar. Muitos acabam deixando de se envolver na edificação da casa de Deus porque possuem medo. Olha a Deus como um patrão carrasco. Mas tem um pai bondoso que te ama, querido, e quer usar a tua vida. Quer ver que interessante? Abre a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 25, verso 24. Aí tem gente que fala assim: pastor, eu não quero me envolver na edificação porque maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Faz direito, ué. Faz direito. Sim ou não? Faz da maneira certa. Olha o que fala em Mateus capítulo 25, verso 24. Chegando por fim, o que receber, a parábola dos talentos, você conhece, não vou ler, que é comprida. Seu senhor se ausentou e deixou uma parábola para um, 2 para outro, 5 para outro. E no verso 24 ele diz: chegando por fim, o que receber um talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Todos nós recebemos talentos, querido, e a expectativa de Deus é que, diferente do servo que escondeu, passamos a multiplicar. Você sabe quanto que é um talento? Sabe que um talento aqui é dom, mas na Bíblia um talento, Jesus usou uma figura que era o dinheiro. O talento era um dinheiro na época, amém? Amém? E sabe quanto valia um talento? Sabia quanto valia um talento, Ricardo? 230 mil dólares aproximadamente hoje. Quase 800 mil reais. Será que é pouco? A Bíblia fala que um talento, se fosse transformar em dinheiro, era 800 mil reais, quase 1 milhão. Um talento. Um talento. Agora, o que Deus quis? Então Jesus faz o quê? Uma analogia entre o talento financeiro, mas o talento que Ele nos deu, nossos dons, aquilo que nós podemos reproduzir. Mas qual que é a expectativa de Deus segundo essa parábola? Que nós multipliquemos o talento. Multipliquemos. Quem é fiel é quem multiplica os talentos. Agora, pastor, eu não tenho talento. Todos têm talentos. Se você converteu, você tem pelo menos um talento. Todo mundo tem. Fala para o seu irmão: você tem um talento. Tem uns que tem talento e tem uns que talento. Fala para o seu irmão: acelera aí, meu irmão. Talento é lento de lentidão. Tem uns que tem o talento, tem uns que talento. Talento, querido, não está falando somente de dinheiro, mas está falando de habilidades, capacidades, visões, intelectos, tudo que você recebeu de Deus. O que menos recebeu no nosso meio, recebeu 1 milhão de reais quase aqui. 1 milhão. O que Deus tem dado para você? Ideias, habilidades, empresa, casamento, carro, estrutura. Deus te deu capacidade de raciocinar. Deus te deu formação. O que você tem feito com tudo isso? Que você tem feito com tudo isso que Deus tem te dado? Deus te deu uma estrutura de raciocínio boa. Deus te deu um bom conselho. Deus te deu uma inteligência. Deus te deu uma arte de administrar. Deus te deu canto. Você sabe tocar, você sabe cantar. Mas o que você está fazendo com isso? Amém? E por fim, nesse texto, a Bíblia fala que o seu Senhor volta. E Ele fala: servo mau e negligente. Eu não sei de você, eu quero escutar do Senhor: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel.
O servo de um talento não multiplicou, porque não conhecia o coração de Deus. Ficou com medo. Ele tinha uma visão. E o que ele falou? Sabendo que o Senhor é homem severo, fiquei com medo e guardei, escondi o talento. Ele tinha medo de não ser suficiente bom. Ele tinha medo de não conseguir dar conta. Ele tinha medo de não saber o suficiente. Agora fala para o seu irmão, não é preciso ter medo. Deus tem prazer em você, querido. Deus te ama. E sabe o que é interessante? Eu me considero alguém de um talento. Mas a capacidade e os seus limites são ampliados à medida que você é fiel no pouco. Sabia disso? À medida que você vai respondendo para Deus. Eu conheço gente aqui, irmãos, aqui na igreja que era oreiudo, mas à medida que ele foi avançando, Deus foi capacitando, Deus foi ampliando os seus limites. Deus só pode te dar segundo aquilo que você tem limites. Deus, ele te dá conforme você vai ampliando. Você pode ampliar, porque como que você amplia? Sendo fiel naquilo que Deus te deu. Quando você é fiel naquilo que Deus te deu, Deus dá mais e vai te ampliando, querido, te dando mais sabedoria, te dando mais graça, te dando mais dons, mais visões, porque os dons vêm do Senhor, sim ou não? À medida que você responde para Deus, vou dizer para você, eu era um improvável de Deus, ninguém cria em mim, ninguém podia me escutar. Você quer saber? Hoje eu recebo convites. Hoje eu fui pregar numa igreja, sábado agora, uma linda igreja, quase 2.000 membros. Quando eu cheguei lá, eu falei, quem me viu? Da onde Deus me tirou? O povo não aguentava. Quando nós começamos lá, meia dúzia de jovenzinhos, o povo não aguentava me escutar, que eu era ruim pra caramba. Mas à medida que você responde naquilo que Deus te chamou, Deus multiplica os seus talentos. Hoje eu nego o convite de pregar fora. Porque minha prioridade é a igreja. Eu tenho um compromisso com a minha igreja. Vocês vão ter que me tolerar, em nome de Jesus. De domingo praticamente eu não saio, só pode perceber. Mas eu tenho um monte de convite, não saio. Porque eu tenho um compromisso com a minha igreja, que todo domingo você está aqui vai me escutar, eu vou sair fora. Não, você vai ter que me engolir, que sou que nem o Zagalo. Mas sabe o que acontece? Seja fiel no pouco. Eu aprendi algo, seja fiel no pouco. Tem gente que tem dificuldade de trabalhar com pouco dinheiro ou com nenhum dinheiro. Mas desde que nós começamos essa igreja, trabalhando com quase nada de dinheiro. Mas eu sempre falando, Deus, vou dar o melhor naquilo que eu tenho. Vou ser fiel naquilo que eu tenho. Seja fiel. Você é um funcionário lá, um operário na empresa, seja fiel, seja o melhor. Seja o melhor que Deus vai te colocar no mundo. Seja fiel ao seu patrão. Seja fiel lá na sua empresa. Para de ficar criticando e participar de rodinhas, criticando a empresa. Seja fiel naquilo que Deus te colocou, porque quem é fiel no pouco, Deus vai te colocar no mundo, em nome de Jesus, filho, amém? E por último, queria que os irmãos do louvor subissem o teclado. Por último, eles não aceitam o desafio de participar da edificação, porque não perceberam a recompensa. Não é errado pensar em recompensa, filha. A Bíblia diz que é válido pensar na recompensa. Pastor, eu não penso na recompensa, tudo é para o Senhor. Eu penso que é tudo para o Senhor, mas eu penso na recompensa sim. Eu penso na recompensa, filha. A Bíblia diz que vai ter recompensa. Você está interessado? Um pouco. Todo mundo aqui em tese está interessado por alguma coisa. Você está interessado em prosperar, você está interessado em salvar sua família, você está interessado porque a igreja é um bom lugar para você educar seus filhos, amém? Ou em última análise, você está interessado em ir para o céu. Sim ou não, Daí? Mais uma vez nós estamos aqui e depois nós nos apaixonamos por Jesus. Mas lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus, galardoador, Ele se torna presenteador daquele que o buscam. Galardoador.
Muitos não se envolvem nessa obra porque não perceberam a recompensa, o quão é bom ganhar vidas para Jesus, ver alguém restaurado, ver famílias transformadas, sendo um instrumento de Deus na geração. Eu estava vendo algo sobre a morte do Billy Graham. Que homem de Deus, irmãos. Que homem de Deus. Mês passado fez 50 anos da morte de Martin Luther King. Homem de Deus. Homem de Deus, que resolveu viver por uma causa. Homem de Deus. O Neymar ganha 10 milhões por mês. A contratação dele foi de quase 1 bilhão. E esse valor custeia apenas 20. Esse valor que o Neymar, presta atenção, querido, que o Neymar recebeu. Você tem noção que é 10 milhões por mês? É muito dinheiro. 10 milhões. Muitas pessoas não conseguem associar prazer com lucro. Quando algumas pessoas olham e veem alguém ganhando muito para fazer o que gostam, ficam nervosas. A visão é que o resultado do trabalho é, ao invés de prazer, frustração. Não, nós podemos sim ter prazer no que fazemos. Sabe quando você vai ter prazer no que você faz? Quando você vive para aquilo que Deus te chamou. Viveu, você vive para que Deus te chamou. Talvez Deus te chamou para ser um empresário de Deus, um professor de Deus, um engenheiro de Deus. Você manifestar o reino dele. O reino dele. Estava conversando com a Lígia semana passada. Ela é professora universitária. Ela estava dizendo que muitos alunos têm depressões, submetidos a pressões da família, porque são universitários, fazem medicina, e ela dá aula na faculdade, querem se matar. Porque muita cobrança, faculdade muito cara, a família exige uma resposta. Aí ela fala: pastor, Deus está me colocando lá. Eu falei: manifesta o reino lá. Manifesta o reino lá. Mostra que nós somos diferentes. Ama, abraça, aconselha. Ora, escondido às vezes, meio James Bond, que não sei se pode orar. Ora no intervalo, vai no banheiro, fala assim: vamos ali no banheiro comigo. Ora no banheiro, trancado. Pode manifestar o reino, querido, aonde você for. Você é auxiliar de enfermagem, enfermeiro, você pode manifestar o reino lá no hospital. As pessoas estão na beira da morte, no leito doente, manifesta o reino. Quando todo mundo sair, você fala assim: vou te falar, porque todo mundo no leito, ele abre para escutar. Manifesta o reino, querido, onde você estiver. Existe uma recompensa para aqueles que acreditam na edificação. Servir a Deus é garantia de ser recompensado todos os dias aqui na terra, querido. Presta atenção que eu vou te falar. Jesus lá em Lucas capítulo 18, verso 28. Olha o que Jesus diz: e disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Pedro falando. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente. Aonde, irmãos? É agora. Jesus não está falando de céu, não. Jesus está falando agora, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então ele fala: vai ter a vida eterna muitas vezes. Tem algumas traduções que falam 100 vezes mais. Às vezes você não está prosperando, você está pondo seu dinheiro na poupança, está rendendo 0,4 por mês. A Bíblia diz que tem uma aplicação que rende 100 vezes mais. Essa aplicação é o reino de Deus, filho. Foi Jesus que disse. Quantos creem que Jesus falou a verdade? Presta atenção. Existe uma recompensa. Você tem um chamado de Deus, querido. Nós somos escolhidos por Deus. Jesus diz que há vagas para seara. Pastor, onde eu me envolvo? Você se envolve aonde Deus pediu para você se envolver. Onde Deus me pediu? Segundo o seu talento. Deus não ia mandar você se envolver numa área que você não tem talento e prazer.
Deus vai se envolver naquilo, capacidade que Deus te deu. Naquilo que Deus te deu, querido. Para terminar, fique de pé no seu lugar. Deuteronômio capítulo 15, verso 12. Deuteronômio capítulo 15, verso 12 diz assim: quando um de teus irmãos hebreu ou hebreia te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. E quando de ti o despedires, não o deixarás vazio, liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, na tua eira e no teu lagar, daquilo com que o Senhor te deu, Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu pelo que hoje isso te ordeno. Se porém ele te dizer, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e serás para sempre teus servos, e também assim farás a tua serva. Deixa eu explicar rapidamente. O 7º ano do ano judeu era o ano do perdão. Então o Senhor, quando ele contratava um escravo, ele furava uma orelha. Mas no 7º ano, a lei judaica dizia que o escravo tinha que ser liberado. Mas ele poderia escolher ir embora, ter a carta, ou furar a outra orelha. Se ele resolvesse furar a outra orelha, é que ele amava aquele senhor e ia servir agora, não por obrigação, não porque ele tinha sido comprado, porque agora ele ia ser escravo por prazer. O que eu quero dizer com isso? Deus chama a todos, mas eles querem escravos de orelha furada. Deus está contratando, não servos que servem por obrigação, mas servos que servem por amor. Aquele escravo poderia decidir se ele era obrigado, mas o tempo passava, ele era liberado, mas agora ele servia por amor. Eu sou servo, quero servir esse Senhor porque eu fui amado por Ele, eu fui cuidado por Ele, eu tenho prazer em servir. Deus, Ele te trouxe aqui essa noite porque Ele quer uma resposta sua. Uma resposta, furar sua orelha. Talvez você serve a Deus tantos anos, mas Deus quer exigir uma resposta sua, quer furar a tua orelha e falar assim: eu vou servir a Deus por amor. Feche teus olhos no seu lugar.